Era uma sexta-feira de carnaval. Enquanto a cidade se preparava para o som ensurdecedor dos trios, o brilho das fantasias e a euforia das ruas, Fabiola escolhia outro ritmo. Seu dia começava como todos os outros. Uniforme passado, cabelos presos e um café rápido. Mas, naquele dia, havia algo diferente no ar. Talvez fosse só um pressentimento ou talvez o destino estivesse sussurrando ao seu coração. Antes de seguir para o trabalho, ela fez um desvio. Bateu à porta da filha, e, quando a jovem abriu, Fabiola segurou-lhe as mãos, fixando o olhar como quem queria gravar aquele momento para sempre. Filha, tome as decisões certas. A filha sorriu, mas não foi um sorriso inteiro. Eram daqueles sorrisos que escondem perguntas não respondidas e medos não ditos. Apenas respondeu com um gesto silencioso e, logo depois, saiu, carregando uma sensação estranha que não sabia explicar. No decorrer da manhã, as palavras da mãe voltavam à sua mente como um eco insistente. Tome as decisões certas. Mas o que ela queria dizer com isso? Às 3 da tarde, o telefone tocou. Do outro lado, a notícia cortou o ar como vidro quebrando. Fabiola havia sofrido um acidente grave. Estava no hospital. A filha correu, mas o tempo foi implacável. Quando chegou, já não havia mais retorno. E ali começou não apenas o luto, mas um peso silencioso, a última conversa inacabada, a culpa de não ter perguntado mais, o arrependimento de não ter dito certas coisas. Chamamos isso de memória emocional congelada, um instante que fica preso na mente e no corpo, repetindo-se de forma invisível, influenciando nossas decisões, relações e até a forma como enxergamos a vida. A filha de Fabiola ainda não sabia, mas aquela tarde iria moldar profundamente seu caminho. E, naquela noite, sozinha, algo começou a acontecer. Um detalhe sobre o olhar de sua mãe, naquele último encontro, surgiu em sua lembrança com uma nitidez assustadora, e esse detalhe poderia mudar tudo. O silêncio daquela noite parecia diferente. Não era apenas a ausência de barulho, era um vazio que pesava no peito, como se o próprio ar estivesse mais denso. A filha de Fabiola, sentada na beira da cama, tentava entender por que aquela última conversa não saía de sua mente. Era como se cada palavra dita naquele encontro estivesse tatuada por dentro dela, mas havia algo a mais. Algo que não era exatamente a frase, mas o modo como a mãe havia olhado para ela. Fechou os olhos e se forçou a lembrar. E então percebeu, no olhar de Fabiola havia um brilho úmido, como se lágrimas estivessem prestes a cair, mas não caíram. Uma mistura de orgulho, preocupação e, estranhamente, despedida. Esse detalhe bateu forte no peito. O corpo respondeu antes mesmo que a mente processasse. O coração acelerou, a respiração ficou curta, e um nó formou-se na garganta. Chamamos isso de resposta emocional automática. Quando o corpo revive, no presente, a mesma emoção congelada no passado, sem pedir permissão. Ela não entendia por que aquele momento voltava com tanta força. Afinal, quantas vezes sua mãe já tinha lhe dado conselhos? Mas esse parecia diferente, como se fosse uma senha secreta para algo que ela ainda não sabia. Na madrugada, já sem sono, ela abriu uma gaveta antiga e encontrou uma caixinha de madeira que sua mãe guardava com carinho. Dentro, havia poucas coisas: uma foto amarelada, um bilhete dobrado e um colar com uma pedra azul. No bilhete, escrito à mão, estava a frase: "Quando chegar a hora, você vai entender." O impacto foi como se o chão se abrisse. O que sua mãe queria dizer com isso? Qual era a hora de que falava? Ela não sabia ainda, mas aquele bilhete e o último olhar de Fabiola estavam diretamente ligados. E, para desvendar isso, ela precisaria acessar memórias que estavam trancadas, não apenas na mente, mas no corpo. E, naquela noite, pela primeira vez, ela começou a sentir que seu corpo carregava respostas que não estavam na superfície. O domingo amanheceu silencioso. Kelly passou horas encarando a caixinha de madeira, o bilhete e o colar azul. A frase "quando chegar a hora, você vai entender" martelava sua mente como se fosse um enigma que precisava ser resolvido imediatamente. Kelly, que já fumava, começou a fumar mais do que antes. As crises de ansiedade que ela já tinha se intensificaram, eram turbilhões de sensações incontroladas. Kelly tomava seus medicamentos para ansiedade, mas nada adiantava. O luto pela perda de sua mãe durava mais do que o normal. Kelly já achava que não tinha mais forças para encarar aquela perda, e além disso a curiosidade dos objetos encontrados, das lembranças confusas que tinha,
Era uma sensação pesada, uma mistura de ansiedade e tristeza que não passava. Era como se cada vez que tentasse pensar no olhar da mãe, uma barreira invisível bloqueasse o resto das lembranças. Foi quando, navegando sem rumo pelo celular, ela encontrou o site delzoitaclean.com.br. Entre várias histórias e depoimentos, uma palavra chamou sua atenção: TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. O texto dizia que essa abordagem poderia acessar memórias emocionais profundas e desbloquear dores guardadas no corpo e na mente. Era como se alguém tivesse escrito aquilo exatamente para ela. No mesmo dia, Kelly enviou uma mensagem. Poucas horas depois, estava diante de sua futura terapeuta, uma mulher de fala calma e olhar acolhedor. Kelly, disse a terapeuta, sorrindo de forma suave, na TRG, nós entendemos que nem sempre as lembranças estão perdidas. Muitas vezes, elas estão protegidas pelo nosso próprio corpo, para que não nos machuquem. Mas, quando chega o momento certo, podemos acessá-las e ressignificá-las. Kelly sentiu um arrepio. A terapeuta, aplicando sua técnica, pediu que Kelly descrevesse o último encontro com a mãe, deixando que qualquer sensação física ou imagem viesse à tona. No início, Kelly só sentiu um aperto no peito. Mas, de repente, uma lembrança começou a surgir, algo que não fazia parte de sua memória consciente até aquele momento. O som de uma música tocando ao fundo, no instante em que sua mãe disse aquelas palavras. A música. Ela a conhecia. Mas por que o simples som de algumas notas estava fazendo seu coração disparar e seus olhos se encherem de lágrimas? A terapeuta fez um sinal para que ela respirasse fundo. Continue, confie no que vier. Kelly sabia que aquela música escondia uma resposta. E, no fundo, sentia que, quando descobrisse o motivo, tudo mudaria. Kelly respirou fundo. O som estava ali, suave, vindo de algum lugar da sua lembrança. Um violão dedilhando acordes lentos, seguidos por uma voz feminina cantando com ternura. A melodia trouxe uma onda quente pelo corpo, mas junto com ela veio uma pontada no estômago. Era o corpo reagindo antes da mente entender. A terapeuta sabia. Aquilo era um portal para uma memória congelada. Tente não buscar com a cabeça, disse a terapeuta calmamente. Apenas sinta. Onde essa música te leva? E então, como se uma cortina fosse puxada, Kelly se viu de volta à infância. Ela tinha uns 6 anos, estava sentada no colo da mãe, e Fabiola cantava aquela mesma música enquanto penteava seus cabelos. A pedra azul do colar balançava no pescoço da mãe, refletindo a luz da janela. Mas havia mais. Na lembrança, enquanto cantava, Fabiola segurava a mão de Kelly com força incomum. Seus olhos estavam marejados, e ela sussurrou algo que, na época, Kelly não compreendeu. Se um dia eu não puder estar aqui, essa música vai te guiar. O coração de Kelly disparou. Eu já ouvi essa música em outro lugar. Mas não era com a minha mãe, disse, abrindo os olhos. Era com um homem. Um homem que eu não conheço. A terapeuta fez um leve aceno, anotando algo. Isso pode ser importante. Quando duas lembranças se sobrepõem, é sinal de que há um ponto de origem que precisa ser acessado. Talvez esse homem faça parte de uma história que a sua mente manteve adormecida. Até agora. Kelly sentiu um frio na barriga. O rosto do homem ainda era um borrão, mas a sensação era clara. Ele estava ligado à mãe. E, por algum motivo, descobrir quem ele era poderia mudar tudo o que Kelly pensava sobre a própria história. A terapeuta estimulou Kelly para que se conectasse novamente à música. O violão soava em sua mente, cada acorde abrindo um pouco mais o caminho. Ela respirou fundo e permitiu que a cena voltasse, mesmo sentindo o aperto no peito crescer. No início, o rosto do homem era apenas um borrão. Mas, lentamente, traços começaram a surgir, cabelo castanho escuro, pele marcada pelo sol, e um par de olhos que transmitiam ao mesmo tempo força e melancolia. Ele sorria, mas seu sorriso parecia carregar um peso. Kelly percebeu que ele estava sentado em uma varanda, tocando a música. Ao lado dele, sobre a mesa, havia o mesmo colar de pedra azul que sua mãe sempre usava. O estômago de Kelly se revirou. Ele tinha o colar, o da minha mãe. Mas, ele não está cantando para mim. Para quem, então? Perguntou a terapeuta, em tom sereno. Kelly hesitou. A imagem se ajustou e ela viu, no colo do homem, havia uma criança pequena, com cerca de 3 anos. Uma menininha de cabelos cacheados,
rindo enquanto ele tocava. O choque veio como um raio. Não era ela. E não era em sua casa. A terapeuta manteve a voz calma, percebendo que Kelly estava prestes a atravessar um ponto crucial. Kelly, seu corpo está te mostrando algo que sua mente evitou por anos. Siga com cuidado, mas não fuja. A música continuava, e, no fundo da lembrança, Fabiola apareceu, mas não como mãe. Ela estava diferente, mais jovem, o olhar apaixonado voltado para o homem. Kelly sentiu a respiração falhar. As peças começavam a se mover, mas a imagem se desfez antes que pudesse entender completamente o que aquela criança significava, ou qual era o verdadeiro vínculo de Fabiola com aquele homem. E, no fundo, uma pergunta ecoava como um tambor. Por que minha mãe nunca me contou sobre ele? Kelly sabia que essa resposta estava próxima, mas também sabia que estava prestes a mudar tudo o que acreditava sobre a sua família. A terapeuta pediu que Kelly voltasse à cena, sem medo. Respirando de forma lenta e profunda, ela deixou que a música preenchesse seu corpo. O som do violão parecia abrir portas invisíveis na sua mente. E então, tudo ficou claro. A criança no colo do homem era sua irmã. Não uma prima distante, não filha de um amigo, irmã de sangue. O homem, por sua vez, não era um estranho. Ele era o primeiro amor de Fabiola, o pai biológico de Kelly. Um homem que, por circunstâncias e feridas antigas, havia se afastado antes mesmo de Kelly nascer. Fabiola, ainda muito jovem, sofreu sozinha, guardando aquela parte da história como um segredo. Talvez para proteger, talvez para evitar julgamentos, ou talvez porque, no fundo, também tinha medo de revisitar aquela dor. Kelly sentiu o coração acelerar. Era como se o mundo estivesse rearranjando as peças diante dela. O colar azul era o elo entre todos, dado por ele a Fabiola no início do relacionamento, usado como símbolo de um amor que não resistiu ao tempo, mas nunca deixou de existir em silêncio. As lágrimas vieram, mas não eram apenas de tristeza. Havia um alívio estranho, uma sensação de que, finalmente, algo que estava preso dentro dela tinha encontrado espaço para respirar. A terapeuta TRG manteve o tom suave. Kelly, perceba o que o seu corpo está fazendo agora. Ele não está mais em alerta. Essa é a prova de que a memória foi liberada e processada. É como se tivesse tirado um peso, disse Kelly, tocando o peito. Isso é o coração encontrando um novo significado. Na TRG, não apagamos o que aconteceu, mas ressignificamos. Transformamos dor em compreensão, medo em clareza, perda em amor que permanece. Kelly fechou os olhos e, dessa vez, não viu o acidente, nem a despedida. Viu a mãe jovem, sorrindo, segurando-a no colo. Viu o pai, tocando violão para a irmã, e, por um instante, sentiu que o tempo não tinha roubado nada. Apenas aguardava que ela estivesse pronta para compreender. O colar azul, agora em suas mãos, já não era um símbolo de mistério. Era um lembrete de que as histórias da nossa vida nem sempre vêm completas desde o início, mas que, quando temos coragem de olhar para dentro, podemos encontrar respostas que libertam. Kelly respirou fundo. Sabia que a dor da perda ainda existiria, mas agora ela vinha acompanhada de algo maior. A certeza de que sua mãe a preparou, com aquelas últimas palavras, para viver com consciência, coragem e amor. E, como a terapeuta lhe disse na última sessão, o passado não muda, mas você muda o que ele significa para você. Se quiser saber mais sobre a história de Kelly, assista os próximos capítulos nesse mesmo canal.